Qual que é a diferença do envolvido e do comprometido? Uma pessoa que está envolvida, ela até pode estar a par do projeto, mas ela não dá o sangue pelo projeto. Ela não é capaz de ter foco pelo projeto. Ela não é capaz de deixar e gastar horas e horas, se necessário, para estar no projeto. Mas uma pessoa envolvida, ela faz isso. Uma pessoa comprometida, ela até pode fazer parte. Ela até pode receber ordens e até pode cumprir. É bom estar envolvido. Mas melhor ainda é estar comprometido. E se você não estiver comprometido com o amor de Deus, você vai perecer. Você vai viver uma vida medíocre, por mais que tenha tudo que você tenha sonhado, por mais que os planos de Deus se cumpram, por mais que você esteja vivendo até mesmo os planos de Deus. Sem a aprovação de Deus, de nada isso te vale. Olá, queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com a mensagem que Deus colocou no meu coração. Mas antes de começarmos essa mensagem, como de costume, se você me permitir, eu gostaria de fazer uma oração por ti. Uma oração para que o Espírito Santo do Senhor seja Ele que ministre essa mensagem e não eu. Por que eu faço isso? Porque eu quero reconhecer todos os dias antes de começar a falar da palavra de Deus, que se não for Ele colocando as palavras certas, se não for Ele vindo no seu coração diretamente, conseguindo te passar aquilo que Ele quer te ensinar hoje, de nada vale. E eu não tenho como te ensinar algo que não seja provindo do Espírito Santo. Eu não tenho como fazer sozinho sem Ele. Eu posso usar de eloquência, posso usar de técnicas de oratória muito complexas e são válidas sim numa mensagem, para uma boa oratória, para você que é um mensageiro do Senhor entregar uma mensagem, mas muito mais do que isso, mais vale o Espírito Santo nos guiando. Porque Ele é o nosso guia. Ele é quem nos preenche, Ele é quem nos ensina. A palavra foi Ele que inspirou homens e mulheres a formá-la dessa forma. Então eu convido o autor dessa palavra a te ensinar hoje. Mas para isso você também tem que entender que você precisa receber, que você tem que escolher a partir da sua própria decisão. Você tem que escolher receber essa palavra dele. Amém? Então feche seus olhos para que eu possa fazer essa oração por ti. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por mais um dia de vida que você tem nos dado. Eu quero te pedir, por favor, por essa pessoa que está me ouvindo através dessa tela. Eu não sei a necessidade, eu não sei o que ela precisa, eu não sei aquilo que ela desejaria ouvir, mas eu te peço uma coisa neste momento. Que seja você falando aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Porque aquilo que nós queremos pode ser errado, mas aquilo que você sabe que nós precisamos é a coisa certa para a nossa vida. Então eu te peço, por favor, Jesus, fala os corações. Espírito Santo, eu te peço, quebranta os corações nesse momento. Corações endurecidos, corações frios, corações que talvez estão distantes de ti. Eu te peço que sejam atraídos para de volta estar na tua presença. Pai, eu te peço, por favor, Jesus, que você possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais para ver e ouvir, para contemplar a sua glória. Porque uma vez que nós tenhamos contemplado o Senhor, é certo de que o nosso coração não vai desejar nada mais do que a tua presença. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Para começar a mensagem de hoje, eu gostaria de ler um texto com vocês. Antes da introdução mesmo, aliás, fazendo parte da introdução, eu gostaria de ler um texto com vocês que eu já compartilhei algumas vezes, sabe? Talvez ao longo dessa minha caminhada, durante esse tempo de mensagens, talvez esse seja um dos textos que mais Deus falou no meu coração. Sempre quando eu leio, parece que ele traz algo novo. E é verdade, é um fato. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela se renova todo dia. Um autor de alguma mensagem, ele falou o seguinte, que a palavra do Senhor, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Billy Graham. Billy Graham falou isso. Então, nós devemos entender aquilo que está na palavra se nós queremos ter alguma certeza de futuro. Uma coisa que eu tenho aprendido é que uma vida sem Deus é uma vida sem direção. Às vezes você está sentindo que você está sem direção, que você não sabe o próximo passo, que você não sabe por onde você deve ir para sair da situação que você está, ou talvez a sua situação talvez até esteja boa, mas você não sabe como viver ainda algo melhor. Você talvez ainda sinta que algo te falta. E é isso que eu estou aqui para fazer. Estou aqui para te apontar um caminho.
Eu sou um mensageiro para poder te entregar boas notícias. E essas boas notícias estão aqui na minha mão. A palavra do Senhor. Não existe nada mais que possa te dar uma direção do que a palavra do Senhor. João, capítulo 1, vai dizer que no início a palavra era o verbo. E o verbo se fez homem, se fez carne. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Cristo Jesus. A palavra era Cristo Jesus. Não tem como você ter direção sem estar em Cristo Jesus. E é por isso que nós vamos estar lendo a palavra dele hoje. E o texto em específico, que eu vou começar na introdução, é 1 Coríntios capítulo 13, onde o apóstolo Paulo, o apóstolo de Cristo, ele vai dar uma instrução à igreja de Corinto que serve para os nossos dias atuais. Porque eu percebo que realmente o que ele vai falar no fim é algo que é assim impressionante, porque tem uma hora que ele fala: se eu não tiver amor, nada serei. E é verdade. Uma das preocupações que o Espírito Santo tem colocado no meu coração é que o amor de muitos realmente está se esfriando com o aumento da iniquidade, ou seja, da maldade dos homens. Mas eu estou aqui para te dizer que ainda há esperança. E a palavra do Senhor diz assim: passo agora a mostrar-lhes a vocês um caminho ainda mais excelente. Ou seja, talvez vocês já estavam vivendo um caminho bom, mas eu quero mostrar ainda um caminho melhor do que vocês estavam vivendo. Então, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, é aquilo, falar a língua dos homens talvez seja algo natural, mas falar a língua dos anjos você já entende, para você que acredita no sobrenatural, já é algo extraordinário. E mesmo assim, fazendo coisas extraordinárias, como o apóstolo Paulo ele vai falar aqui, ele vai nos ensinar um caminho ainda mais excelente. É extraordinário falar a língua dos anjos? É. Mas ainda que eu faça isso, se não tiver amor, eu serei como sino que ressoa. Ou seja, eu até faço barulho, mas não cumpro o meu propósito. Ou como prato que retine. Mais uma vez, eu ainda faço barulho, talvez eu brilho, mas eu não sou nada sem o amor. Ainda que eu tenha o dom da profecia, agora ele vai falar sobre os dons ministeriais, sobre os dons do Espírito Santo. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Ou seja, eu até posso fazer o bem. E isso serve de uma mensagem para você que se acha bom. Sabe uma das coisas que acontece quando a gente conhece uma pessoa que ainda não conheceu a Jesus Cristo de verdade? É que ela pensa que ela é boa. Ela acredita de verdade, tipo assim, mano, mas eu só faço bem, nunca matei ninguém, nunca cometi nenhum crime, eu sou um cidadão de bem. Eu faço mais coisas boas do que coisas ruins. Claro, eu falho, mas eu faço coisas boas, muito mais do que eu faço coisas ruins. Mas não é isso que te torna bom diante de Deus. Não é isso que faz você justo diante de Deus. Porque você vai entender que bom é só aquilo que Deus cria, é só aquilo que Deus preenche. Mas eu vou continuar e depois você vai entender. Ainda que eu faça caridade, ou seja, ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Nada disso vale. Porque o amor, olha só as características do amor. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha, ou seja, não se acha melhor do que ninguém. Não maltrata, não procura seus próprios interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deixa eu só abrir um parêntese. Por acaso você já achou alguém nessa terra que tenha todas as características, todas ao mesmo tempo? Que não procure seus próprios interesses, que não inveje, que não maltrate, que seja paciente, que seja bondoso? Se você encontrou uma pessoa que tem essas características, com certeza essa pessoa tem Deus. Porque se ela não tem Deus, ela não tem isso aqui. Porque o amor que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele não está definindo o que é o amor. O apóstolo Paulo ele está falando quem é o amor. E o amor é Deus, o amor é a verdadeira face de Deus. Como eu já expliquei na última mensagem, se você não tiver Deus na sua vida, você não tem amor. É algo automático, porque Deus é o amor.
Ele é tardio em se irar, mas ele é misericordioso. Ele se ira, mas ele é tardio. Ele é paciente, ele é bondoso, ele não procura seus próprios interesses, ele não maltrata, ele não guarda rancor. Porque ele fala mesmo em sua palavra que para aquele que se arrepende, ele já perdoou. E ele pegou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento. Ou seja, aquilo que você pecou e você se arrependeu de fato, você parou, isso já foi embora. Ou seja, eu só vejo o amor assim em Deus, porque seres humanos, eles falam que não guardam rancor, mas muitas vezes quando vem uma briga, essa pessoa que está brigada, que ainda guarda rancor, ela joga na cara dessa pessoa. A mesma pessoa que fala que não guarda rancor, na hora que vem uma briga, tudo aquilo que ela fala que não guarda rancor vem à tona. Ou seja, ela guarda sim. Só é possível a gente amar de verdade se a gente tiver a fonte de amor. E o amor é Deus, como eu já expliquei algumas vezes. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Tudo tem data, tem prazo de validade. Por quê? Porque essas coisas podem ser humanas, as profecias podem ser espirituais, mas tudo isso vai passar. O conhecimento, principalmente humano, vai passar. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. E quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. O amor perfeito, Deus. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. E quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas por um reflexo obscuro, como em um espelho, ou seja, nós só temos parte da mensagem. Porque nós somos humanos, o nosso conhecimento é limitado. Mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma, como plenamente eu sou conhecido. Assim agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. E por que o apóstolo Paulo ele vai falar de amor? Ele vai definir quem é o amor, que é Deus. Por que ele vai falar isso? Porque eles estavam vivendo uma crise naquela época, onde eles não estavam mais vivendo o amor. Eles não estavam mais, eles tinham muito Espírito Santo, movendo os dons espirituais neles, mas eles não tinham amor. E por isso, o apóstolo Paulo está instruindo aos coríntios e agora a nós também, depois de eras, ele está falando: ei, você não é nada se você não tiver amor. Você não é nada, você até pode estar envolvido com as obras do Senhor, mas você não é nada se não tiver o amor. Você pode ter todos os bens, você pode ter todos os ministérios, coisas espirituais, você pode ter todas as coisas materiais, você pode ganhar o mundo, mas se você não tiver amor, você vai perder a sua alma. Então aprenda desde já que uma das coisas que você tem que procurar, acima de tudo, é o amor. E por que eu estou te explicando isso desde já? O que é o amor então? Como eu já expliquei, o amor é Deus. Mas como eu identifico que me falta isso? Quando você ainda não tem um relacionamento com Ele, quando você está apenas envolvido no projeto, mas não está comprometido. E esse é o tema da minha mensagem de hoje. Não esteja apenas envolvido, esteja comprometido. Qual que é a diferença do envolvido e do comprometido? Eu estava estudando isso recentemente, quando eu estava no meu curso, e veio essa pauta no curso, e é uma coisa importante para nós que estamos estudando gestão de qualidade, de sustentabilidade, entender a diferença de uma pessoa que está envolvida para uma pessoa que está comprometida. Uma pessoa que está envolvida, ela até pode estar a par do projeto, mas ela não dá o sangue pelo projeto, ela não é capaz de ter foco pelo projeto, ela não é capaz de deixar e gastar horas e horas, se necessário, para estar no projeto. Mas uma pessoa envolvida, ela faz isso. Uma pessoa comprometida, ela até pode fazer parte, ela até pode receber ordens e até pode cumprir. É bom estar envolvido, mas melhor ainda é estar comprometido. E se você não estiver comprometido com o amor de Deus, você vai perecer. Você vai viver uma vida medíocre, por mais que tenha tudo que você tenha sonhado, por mais que os planos de Deus se cumpram, por mais que você esteja vivendo até mesmo os planos de Deus. Sem a aprovação de Deus, de nada isso te vale. E é possível isso? Claro. Quer ver a diferença de pessoas comprometidas e de pessoas envolvidas? Vamos começar pelo comprometido. Sansão.
Sansão era uma pessoa comprometida com os planos de Deus, era uma pessoa que Deus ele separou desde o seu nascimento para ser nazireu. Ele deu título, deu dom, deu tudo. Mas Sansão não estava comprometido e por isso veio uma distração na sua vida e tirou ele do caminho. O eu quero, o ego dele, ou seja, falta de amor, porque o amor não é o quê? Ele não é orgulhoso. Sansão foi orgulhoso, ele não escutou os pais, não escutou as direções dos pais e por estar apenas envolvido com os planos de Deus e não comprometido, ele pereceu. Se você não estiver comprometido, vem uma distração e vai te tirar do caminho. E você vai viver uma vida miserável. Agora vamos para um exemplo de uma pessoa comprometida? Esther. A rainha Esther, ela foi escolhida, separada, estando cativa num povo estrangeiro. Ela foi escolhida para ser uma rainha no império. E assim, ela poderia até ter falado, caramba, vou ficar aqui de boa, vou deixar com que os meus eles sofram isso mesmo. Ela poderia ter medo, ter se acovardado diante do rei. Mas a rainha Esther, por amor a Deus, por temer a Deus, ela recebe uma direção, sabendo que viria um ataque contra o povo de Deus. Ela decide arriscar a sua vida, vai diante do rei, sem ser chamada. E assim, ela recebe graça diante de Deus, porque ela foi corajosa, ela foi comprometida, ela não via valor na sua própria vida, o valor estava em Deus. E por isso ela arriscou a sua vida para poder ajudar o povo de Israel. E por causa da coragem de Esther, por causa do comprometimento dela, o povo de Deus não pereceu. Quer ver mais um exemplo de uma pessoa que está apenas envolvida e não comprometida? Rei Saul, o primeiro rei de Israel. Ele estava envolvido, Deus queria ele nos seus planos. Deus queria que o rei Saul, o reinado dele se prolongasse. Porém, o rei Saul anulou todas as promessas dele, porque ele estava apenas envolvido. Ele sabia dos planos de Deus, ele tinha ciência que Deus queria começar a usar ele para poder beneficiar o povo de Israel. Porém, quando ele começou a ser orgulhoso, a focar em si próprio, ele deixou de olhar para Deus e começou a fazer a sua vontade. E quando ele desprezou Deus, Deus também desprezou ele também. Mas quer ver um envolvido que já estava sendo preparado por Deus, mesmo no tempo do rei Saul? O rei Davi. Onde até hoje, o trono do rei Davi foi passado para o nosso rei dos reis e senhor dos senhores, que é o nosso Senhor Jesus. O rei Davi, ele foi tão importante que ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Mas por que o rei Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus? É porque o rei Davi, ele é o autor de versos, por exemplo, em Salmos, do tipo: melhor do que a vida é o teu amor. Apenas uma coisa eu quero e essa coisa eu vou buscar: viver debaixo da tua presença todos os dias da minha vida. Esse é o homem segundo o coração de Deus. É uma pessoa que está comprometida com Deus. É uma pessoa que não vê valor nenhum nas coisas materiais se Deus não estiver preenchendo ela. É uma pessoa que não tem medo de perder para estar perto de Deus, para andar com Deus, para estar com Deus. É uma pessoa que tem os seus olhos e foco completamente em Deus. E agora vamos para o texto base dessa mensagem, agora que eu já dei essa introdução sobre o que é o comprometido e o que é o envolvido. O envolvido, mais uma vez, é a pessoa que vai participar dos planos de Deus, que sabe dos planos de Deus, mas ela não está tendo compromisso com Deus. Agora, o comprometido, compromisso, ela está comprometida com Deus, ela está vivendo com Deus. Ela não vê, a vida dela não faz sentido se Deus não estiver na vida dela. E o texto que o Espírito Santo colocou no meu coração foi um que hoje foi pregado na minha igreja hoje, que é Atos capítulo 3, Atos Apóstolos capítulo 3. Se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar. Se não quiser, pode apenas acompanhar aqui na legenda, mas eu recomendo você tomar esse costume de abrir sua Bíblia e ler, para que você tenha suas próprias experiências com Deus. Então, vamos lá. A cura de um mendigo aleijado. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. E estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. E vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. E Pedro e João olharam bem para ele, em outras versões vão dizer, fitando os olhos nele. Então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, e esperando receber deles alguma coisa, ou seja, o que o mendigo ele quer?
dinheiro, alguma coisa para que ele possa se sustentar naquele dia. Só que ele não sabia que os discípulos tinham algo muito maior para ele. Então, Pedro fala para o mendigo, olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Ou seja, aqui nós temos o envolvido, o homem que vai fazer parte dos planos de Deus agora, que vai receber o milagre. Mas nós temos aqui os comprometidos. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os seus pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. E depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Olha só que história maravilhosa. Mas mais que um milagre, eu quero que você preste atenção. Às vezes você está na posição desse mendigo aqui e você está apenas envolvido com os planos de Deus. Você está naquela posição agora de receber do Senhor algo. E como eu já disse, estar envolvido não é ruim, mas você precisa evoluir, porque existem fases da nossa vida que a gente começa envolvido, mas depois a gente tem que passar para o comprometido, ou seja, foco total no objetivo. E por que eu sei que esse mendigo estava envolvido com os planos de Deus? Porque Deus ele queria fazer uma obra na vida desse mendigo. Tanto que ele foi colocado na porta do templo exatamente quando Pedro e João, que já tinham o costume de irem para a casa de oração, orar a Deus, ou seja, eles tinham uma vida de oração, eles foram lá para orar e viram esse mendigo. E não por acaso, eles olharam para ele e o mendigo pediu, olha, me dá alguma coisa. Algum resto, alguma migalha que vocês possam ter, me dá alguma coisa. Às vezes ele está apenas envolvido nos planos de Deus, você está na posição desse mendigo. Ei, me dá alguma coisa aqui, um pouquinho de atenção, me dá um abraço, me dá um carinho. E eu quero que você saiba de uma coisa, Deus não te despreza, por você ainda não conhecê-lo. Deus não te despreza. Se você está nessa fase, primeiramente, tudo bem. Todos nós começamos envolvidos, mas Deus espera uma evolução espiritual aqui. E essa evolução aconteceu com Pedro e João. O mendigo, ele queria migalhas. Mas olha o que Pedro e João vão falar para ele. Olha, eu não tenho prata nem ouro, coisas perecíveis. Mas o que eu tenho eu te dou, Jesus Cristo, o amor em pessoa, algo completo, algo que não vai passar, algo que você não vai sentir necessidade no dia seguinte. Porque se eu tivesse apenas te dado prata ou ouro, no outro dia você ia estar aqui tendo que pedir de novo. Mas porque eu tenho Jesus Cristo no meu coração, eu tenho um amor, eu já estou cheio, agora eu posso transbordar na sua vida. E é isso que Deus nos chamou para fazer. Nós não podemos tirar os nossos olhos de Cristo. Nós devemos estar comprometidos e não envolvidos. Você até pode começar envolvido. Tá tudo bem. Mas Deus espera de você comprometimento a partir de hoje. Deus espera de você uma mudança radical nas suas prioridades. Isso só vai acontecer quando você entender que você está vazio. Como é que é? Eu estou vazio? Sim, você está vazio. Se você ainda não está comprometido, você está vazio. A alegria do Senhor pode vir em um dia na sua vida, mas depois logo vem algo e rouba a sua alegria, rouba a sua felicidade, rouba a sua paz, rouba a sua salvação. Mas aquilo que Deus nos dá é permanente. Era para permanecer. Porque Deus ele fala, 1 Coríntios capítulo 13 vai falar, as profecias, a fé, o amor e a esperança, isso são importantes. Mas todas essas coisas vão passar. O que não passa? O amor de Deus. Eu quero voltar e ler para vocês algo que eu li na semana passada, que foi Gênesis capítulo 1, que vai dizer o seguinte, vai explicar o que é esse vazio. No princípio Deus criou os céus e terra, e era a terra sem forma e vazia, e uma coisa que as pessoas não param para ler, mesmo já tendo lido Gênesis várias vezes. Olha só, a terra era sem forma e vazia, e antes já havia trevas, cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Porém, versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Se você está perdido ainda, se você ainda não está comprometido, é porque você ainda está vivendo em trevas. Você tem que passar do nível de apenas estar envolvido para começar a estar comprometido. Se você ainda se sente perdido, se você ainda não se sente cheio do amor de Deus,
Se você ainda sente que a sua vida não tem uma direção, não tem um propósito claro, você talvez até sabe quem você é em Cristo, mas ainda não entendeu de fato que você precisa dele para ser preenchido, essa mensagem é para você hoje. Talvez, mesmo tendo aceitado Jesus Cristo, você ainda esteja vivendo em trevas, porque a luz do Senhor ainda não resplandeceu sobre você. Porque a luz do Senhor, ela é que nos aponta o destino. A Bíblia diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quem anda com a luz desse mundo, o próprio Jesus Cristo vai falar, quem anda com a luz desse mundo não tropeça. Mas quem está andando em trevas vai tropeçar. Eu quero te dizer uma coisa, talvez você já esteja vivendo o melhor tempo da sua vida, mas você não percebeu isso ainda por quê? Porque ainda te falta algo. Talvez você está na beirada do templo, como esse mendigo estava na parte de fora do templo de Deus, mas não estava dentro, podendo adorar a Deus, porque você ainda está paralisado, porque você ainda está envolvido. Mas eu acredito que hoje é dia que Deus marcou na agenda dele para poder te dizer isso, que chegou o momento de você não apenas estar envolvido, mas estar comprometido. Chegou o tempo de você começar a transbordar na vida das pessoas. Chegou o tempo da luz do Senhor entrar na sua vida e você perceber que a sua vida, ela não pode apenas ser movida estando apenas envolvido com os planos de Deus, mas não sendo preenchido por Deus. É possível você estar fazendo coisas para Deus, mas sem a aprovação de Deus, gente. Moisés, por exemplo, é uma prova disso. Ele bateu na rocha uma vez para poder trazer água para o povo de Israel naquele momento. Ele faz isso a primeira vez e deu certo, porque foi a direção de Deus. Mas depois o povo sente sede de novo no deserto. Então Moisés, Deus fala para Moisés, olha, dessa vez você não vai bater na pedra com seu cajado. Dessa vez você vai falar com a pedra. Mas Moisés, ele por estar já chateado já com o povo, por estar irritado, o que ele faz? Bate na pedra. Ele desobedece a Deus, mas o milagre acontece? Acontece. O povo recebe fonte de água. Porém, Moisés depois é confrontado por Deus. Ou seja, ele até teve resultado, mas não teve respaldo de Deus. Não queira viver isso é um pesadelo. Não queira fazer coisas para Deus sem a aprovação de Deus. Ei, chegou um tempo de você perceber que todos os seus sonhos são muito pequenos comparado a Deus. Deus pode estar inspirando esse sonho em você? Pode. Mas saiba que da mesma forma que Ele pode estar inspirando esses sonhos, Ele também não pode, porque o coração do homem é enganoso. Então não se guie pelo seu coração, mas começa a pedir, Deus, vem com a tua luz na minha vida. Começa a aceitar Jesus Cristo de verdade. Começa a buscar todos os dias ter um coração envolvido, comprometido com os planos do Senhor de fato. Começa a colocar como prioridade todos os dias, na hora que você acordar, alimentar a tua vida espiritual com oração, leitura da palavra e jejum. Você não vai alcançar os planos de Deus para sua vida, você não vai alcançar plenitude nessa terra se você não estiver com Deus. Porque o maior prêmio não está nessa terra, o maior prêmio é o que vem do alto. O maior prêmio é o reino dos céus. Se você apenas estiver envolvido, você vai achar que o prêmio está nessa terra, mas não está. A jornada aqui pode ser leve, pode ser maravilhosa servindo a Deus, mas se você servir a Deus e não tiver o amor dele, de nada vai te valer, como o próprio apóstolo Paulo, instruído por Deus, vai nos falar. Então, o meu convite hoje para você é que você venha receber o amor de Deus na sua vida, para que você venha receber de fato Cristo Jesus na sua vida, trazendo luz. E uma coisa que diferencia aqueles que amam a Deus de verdade, que estão sendo preenchidos por Deus de verdade, daqueles que estão apenas envolvidos com o plano é que aqueles que estão envolvidos, eles são capazes de quebrar princípios de Deus, falando que estão servindo a Deus, como o próprio rei Saul ele fez uma vez. Ele estava envolvido com os planos de Deus. Depois disso, veio aquele versículo famoso que diz bem assim: melhor é obedecer a Deus do que sacrificar. Porém, aquele que é obediente a Deus é a prova de que ele está comprometido. Quando você não tem coragem de quebrar os princípios de Deus, porque você teme o Senhor, então já é um forte sinal de que você está sendo guiado por Deus e de que você está comprometido com Ele. Não permita que as distrações dessa terra te privem de você viver a face de Deus, de você viver o amor de Deus, de você viver a plenitude daquilo que Deus tem preparado para você.
Não permita que as próprias bênçãos do Senhor te tirem do caminho dele. Porque tem gente que está tão distraída, está tão envolvida com os planos de Deus, que se esqueceu que o primordial é olhar para ele. Tem gente, e isso me deixa assustado, Apocalipse vai dizer, tem muitas pessoas que vão para o inferno por causa de pecado, por causa de promiscuidade, por causa de inveja, de orgulho, de altivez. Tem muitas pessoas que vão para o inferno por causa de pecados, assim. Mas tem muita gente também que vai para o inferno porque se distraiu com aquilo que Deus entregou em suas mãos. O teu ministério, o teu chamado, o teu propósito não é mais importante do que aquele que te chamou um dia. Se você está percebendo que você está perdido com as coisas que Deus te deu hoje, eu creio que hoje é um dia de você analisar a sua vida e você começar a levantar de novo um altar de adoração. Você pensar, meu Deus, onde que eu parei de olhar para você? E voltar para esse lugar de comunhão. Tudo que nós temos é o Senhor. O que você pode fazer por as pessoas nessa terra vai passar. Mas tudo aquilo que você fizer para as pessoas, que seja de vinda espiritual, que seja de uma vertente espiritual, que tenha a ver com o amor de Deus, acredite. Não existe nada que seja mais transformador na vida de uma pessoa do que ela receber o amor de Deus. A casa que você pode ofertar na vida dessa pessoa é boa, o dinheiro que você pode ofertar na vida dessa pessoa é boa, o mantimento, aquilo que você pode fazer fazendo caridade, o abraço, o carinho, gestos assim são válidos, mas sem amor, lembre-se disso. Você é apenas um envolvido e não um comprometido. Então o convite que eu te faço é, não esteja apenas na igreja, seja a igreja de Cristo. Não apenas esteja indo aos cultos, mas ofereça culto ao Senhor. Onde quer que você esteja, louve ao Senhor. Tenha um estilo de vida em adoração. Às vezes tem pessoas que não entendem o porquê que ainda não conseguem vencer numa determinada área da vida. E elas usam como argumento, mas eu vou à igreja todo dia, toda semana eu estou indo na igreja, quinta-feira e domingo, todo dia. Eu não falto um estudo bíblico. Mas às vezes o que está te faltando é você fazer aquilo que Jesus Cristo vai falar para a mulher samaritana. Os adoradores que o Pai procura são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Faça aquilo que você quiser fazer para Deus, mas faça de verdade, porque Ele esquadrinha o coração e penetra o mais profundo dos pensamentos. Não se esqueça disso. Tudo aquilo que você pode fazer por Deus nessa terra, até mesmo por Ele, tem data de validade. Mas aquilo que você faz para Deus, com o amor dEle, vai permanecer. Então, se você quer receber isso de Deus hoje, se você quer receber o amor dele hoje no seu coração, se você quer fazer uma oração confessando a Deus que você deixou de olhar para ele e começou a se envolver com as bênçãos dele, com as coisas dessa terra, com uma vida de pecado, se você quer hoje confessar para Deus que você está vivendo assim, distraído, apenas envolvido, mas você quer hoje colocar foco, prioridade nele hoje, eu gostaria de te convidar a fechar seus olhos e me permitir fazer uma oração por você. E eu quero que você saiba de uma coisa, essa oração, ela só vai surtir efeito na sua vida se você fizer a sua parte hoje e começar a colocar como prioridade o Senhor em tudo que você fizer. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, amém? Então feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai, hoje essa pessoa, meu Deus, que reconhece, meu Deus, que perdeu o foco do Senhor, meu Pai, ela quer, meu Pai, hoje voltar ao primeiro amor, meu Pai. Ela não quer se encontrar, meu Deus, vazia, em trevas, meu Pai, sem a Tua luz. Eu te peço, por favor, meu Pai, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor leal, meu Pai. Por mais que nós venhamos falhar, o Senhor não falha. Por mais dos nossos pecados, a Bíblia diz que você permanece fiel. Nós podemos ser infiéis, mas o Senhor permanece fiel, meu Pai. E é por isso que eu te amo, meu Pai. Porque o Senhor ainda está na minha vida. E eu creio que o Senhor ainda está na vida, meu Deus, dessas pessoas. Então eu te peço, por favor, meu Pai, enche hoje essa pessoa, meu Pai, de amor. Do amor, meu Deus, que vem do alto e não do amor sentimento que vai passar. Eu te peço, por favor, meu Deus, que essa pessoa possa ser guiada pelo Teu Espírito Santo, que ela venha entender, meu Deus, e perceber que ela precisa do Senhor, meu Pai, em tudo que ela venha fazer. Que ela possa perceber, meu Pai, que por mais que os planos venham ser do Senhor, meu Pai, se ela não tiver o Teu amor, de nada vale, meu Pai. Muitos às vezes almejam um casamento, um relacionamento, mas esse relacionamento de nada vai valer. Ele vai perecer, inclusive, se você não tiver o amor de Deus.
Muitos almejam ministério, muitos almejam coisas materiais, meu Pai. E eu sei que o Senhor também é um Deus que também abençoa os teus filhos materialmente. Então eu te peço, por favor, meu Pai, que essa pessoa até ela venha conseguir conquistar, mas que ela venha ter certeza de que sem o Senhor, essa casa não vale de nada. Esse projeto social não vale de nada. Esse projeto vindo do Senhor sem a tua presença, sem o teu amor, não vale de nada. Se nós não estivermos, de fato, comprometidos e não apenas envolvidos. Eu peço agora, meu Pai, que ela possa te amar, meu Pai. E que as promessas do Senhor venham se cumprir na vida dessa pessoa. Pois está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus de todo o seu coração. Eu te peço para aquele, meu Deus, que ainda nunca encontrou, meu Deus, o Senhor, meu Pai. Eu peço a Ti, meu Deus, como está escrito na Tua palavra, quando me buscardes de todo o seu coração, de fato, me achareis. Então eu te peço, por favor, meu Pai, se revele essa pessoa hoje, meu Deus, e que ela venha viver, de fato, como prioridade, o Teu amor. É isso que eu peço, meu Pai, te agradeço já pela vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que você possa viver, acima de tudo, o amor de Deus, que você não possa apenas ser um envolvido com os planos dele, mas que você possa estar comprometido, focado na missão, que é servir ao Rei enquanto ele não volta, que é viver o amor dele. A jornada não acaba nessa terra, ela começa aqui, uma jornada de amor e de entrega completa, para que quando chegue aquele grande dia nos céus, nós nos venhamos encontrar de verdade. Venha de fato acontecer aquilo que o apóstolo Paulo descreve. Um dia eu verei face a face. Um dia eu conhecerei plenamente, assim como plenamente eu sou conhecido. E esse dia vai acontecer quando nós estivermos de fato com a nossa vida firmada no Senhor. Enquanto isso, a convocação que Ele te faz hoje é: tenha prioridade no meu amor. E compartilhe esse amor com quem está à sua volta. Seja ministerialmente, seja como for. Compartilhe o amor de Deus. Mas não se esqueça que não tem como você compartilhar o amor de Deus sem ter Ele no seu coração. Amém? Deus abençoe. Até a próxima mensagem.